Olá a todos, sou eu aqui, Diego Pars, para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero passar uma experiência que eu tive e que eu venho aprendendo sobre a clarividência e como que é esse fenômeno que, que, me, se desenvolveu em mim conforme eu fui fazendo o exercício prático da, do desenvolvimento da glândula pineal. Depois que eu fiz fui entendendo sobre a glândula pineal que eu comecei a ter alguns tipos de visão. E a visão que eu vou passar hoje aqui vai ser a primeira delas. Eu não sei se eu. Acho que eu ainda não falei sobre isso no canal. Falei sobre clarividência e os cuidados, mas como isso acontece em mim eu ainda não tinha falado. Então hoje eu vou falar que depois de fazer. Teve um dia, uma noite que depois de fazer os exercícios de clarividência, na época eu lembro que eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Eu, eu tive a visão, tive os sentimentos, tive todo aquele processo e não sabia, eu não fazia ideia do que tipo de faculdade de clarividência era aquela, que tipo de sentido, o que na verdade estava acontecendo. Então eu vou falar agora como que foi. Depois do exercício e e de uma meditação de silenciar a mente, eu comecei a ver a figura de uma mulher muito grande e uma cidade. E essa cidade, ela tinha muitas catedrais e muitos prédios com antenas. É, era o topo desses prédios, desses edifícios, dessas casas eram sempre muito pontudos, que dava a impressão de ser antenas, de ser alguma coisa que transmitia e captava, não sei, ondas ou qualquer tipo de informação. Era uma impressão muito tecnológica, assim. Só que lá era muito preto, era muito escuro. O céu era bem escuro e estava meio avermelhado. E essa mulher, ela andava pelas ruas e ela tinha o poder de manipular a água. Eu lembro que andava nos pés dela uma quantidade absurda de água. E ela colocava as mãos para baixo na água que estava no chão, obviamente, e ela subia as duas mãos até a altura do ventre e a água vinha junto com ela. Essa água se iluminava quando chegava na altura do ventre e bem na altura do útero dela. E ela fazia como se ela circulasse, como se a água formasse a forma de uma esfera e parecia que ela energizava essa água. E depois ela jogava com muita força, ela abria as mãos, os braços de novo para cair a água no chão, e essa água caía com uma força muito grande. Dava para ver que ela até causava danos nesses edifícios e na rua que tava esses edifícios. E ela andava e dava gargalhadas e ela dizia assim: "Eu não sou mulher de deixar que montem em mim. O meu bradar é um dos piores." E ela andava e a água andava junto com ela, acompanhando ela. E essa mulher, ela tava com uma roupa, uma vestimenta de como se fosse, eu não entendo bem, eu não faço parte dessa religião, mas como se fosse uma Ialorixá. É uma mulher vestida com os trajes brancos, com um turbante branco, e tinha uns detalhes nos braços dela. O olho dela era branco e era iluminado, tinha uma luz própria. E ela, eu sentia que ela tava, aquela roupa, eu não sei se nessa religião eles têm esse tipo de fundamento, mas ela
parecia que era uma vestimenta de guerra, de como se fosse uma luta. Aquela mulher, ela estava bradando e ela estava e na minha reflexão interna que eu fiquei com aquela imagem, ela estava retalhando algo que foi feito assim, interpretando o cenário, uma metrópole, a cidade, a sociedade, ela estava retalhando e usando o elemento água por alguma coisa que fizeram, que essa sociedade, ou esse grupo, ou essa metrópole fez. E ela jogava água, o elemento água entende-se por tradições pagãs e esotéricas que é o elemento de limpeza. E ela estava fazendo a espécie de uma limpeza, ela estava retirando algo que não estava agradando ela. E eu fiquei pensando muito a respeito dos agrotóxicos. É comum a gente saber que o nosso meio ambiente ele está bem atacado por poluição e tem vários tipos de degradação. Mas um deles que me veio à mente e ficou na minha intuição muito forte é a respeito da quantidade de químicas que está sendo colocada no solo e nas plantas. Químicas que estão colocando nos vegetais que serão cultivados e colhidos para venda, né, para as pessoas consumirem, e está afetando muito o solo, muito a água, principalmente a água. E assim, até acho que outras áreas da natureza, como as próprias plantas, os vegetais, os micro-organismos e os animais, né, os insetos. Mas especialmente é porque eu vi numa reportagem uma vez, uma matéria que a quantidade de agrotóxicos no Brasil estava assim bem crítica. Vários químicos que em outros países foram proibidos e a maioria dos países estão proibidos, aqui no Brasil foi aprovado por parte de parlamentares no Congresso. Eles aprovaram e eu não entendo muito bem, eu sei lá se tem algum tipo de esquema de molhar a mão de alguém para que, né, empresas que cultivam e façam esse trabalho comprem esses deputados ou esses parlamentares e eles votem a favor da liberação porque se torna mais lucrativo aplicando essas químicas fortes. E enfim, essa foi a interpretação que eu tive, o sentimento muito forte que ficou na minha cabeça. E para elucidar mais a, essa, essa cena da mulher, eu sentia muito o elemento água no meu corpo. Eu estava em casa nesse momento, era de madrugada e eu não tinha usado nada, bem, não uso nada entorpecente, nem tinha consumido nada e nem tinha visto qualquer mídia, qualquer entretenimento ou assim, qualquer vídeo, qualquer coisa que me estimulasse a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de visão. E quando eu parei, essa visão saiu, eu ainda sentia o elemento água no meu corpo, a vibração da água, ela se movendo no meu corpo. E naquele momento, até depois que a visão passa, você sente uma euforia muito forte na cabeça, você sente uma agitação, você parece que se foi uma conexão com alguma entidade, com alguma força da natureza, você sente ela, você sente como se fosse a emoção dela. É muito diferente, assim, é muito esquisito. E a visão foi essa. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, mas só para expor um pouco da minha clarividência e da forma que eu tenho visão e que
eu interajo com a espiritualidade. Deixar também uma mensagem de que quem estimula a glândula pineal, geralmente, provavelmente, se você se interessa por isso e você pratica, você pode conquistar, você pode conseguir a, realizar esse tipo de, de, de fenômeno. Eu vou fazer em outros vídeos mais conteúdo sobre glândula pineal e mais exercícios de como você estimular e ativar ela para poder ter essas experiências. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal para me ajudar. Tchau.